Oi. Buraco! Ontem. Vamos começar! Então hoje a gente tá fazendo um novo experimento com o áudio. Tem um barulho, a sua janela tá aberta? É que tem uma criança gritando ao máximo que a voz dela. O máximo que a voz dela vai. Gente, fecha a janela, é melhor. Tá. Aquela criança tava Pronto? parecendo uma ambulância. É, mas ela vai continuar ainda. É que tem uma criança, eu não sei de qual casa que tem aqui. Mas ela grita com o máximo que a voz dela vai, assim. Acho que ela gosta de brincar Gente. disso. E ela fica, até a mãe dela vir e fala assim, cala a boca! E aí ela para e aí volta de novo, assim, ó. Ela fica. Parece que ela tá, tipo. Parece que ela tá trabalhando fono. Parece que a criança passa no fono e o fono manda a criança treinar a voz. Ela tá se É isso. vingando de você, treinando sua voz. Sim, mano. Nossa, eu tinha uma fama, assim, de louca aqui. Quando eu treinava O nosso fono, microfone vai melhorar e as pessoas vão comentar assim: volta pro microfone ruim, porque agora dá pra ouvir todos os sons das pessoas gritando à sua volta. Sim. Ai, É, gente, buraco. Quando esse episódio sair, já vai ter passado um tempo. Mas ontem foi a entrevista do Felipe Neto na Roda Viva. Muito bom. E a gente Sim. assistiu e a gente ficou muito feliz. A gente ficou mandando áudio. Um pro Nossa, outro. mano, o cara é insanidade. O cara é insanidade, mano. O cara. As pessoas fazem diversas perguntas pra ele pra ver se ele ou se estressa ou sai da linha de raciocínio. Se ele sai dos trilhos, né? Mas o cara é incrível. Ele não sai dos trilhos, ele responde tudo com clareza. É, Não sei se ele depois assiste a entrevista dele e fala, nossa, eu deveria ter falado isso ou aquilo. Mas eu acho muito boa as entrevistas, Não, os acho que debates ele que ele tem. aproveitou ao máximo todas as perguntas que foram feitas pra ele. E uma coisa que a gente achou legal e engraçado foi que tinham várias repórteres mulheres e um homem só. E todas as mulheres, elas perguntavam as perguntas sérias, políticas, polêmicas. E o cara, quando chegava, ele tava lá. Ele perguntava de coxinha, de futebol, de Big Brother. Foi tipo Gente, perfeito. Foi a perfeito. função dele era essa. Eu acho Sim. que antes dele entrar nas câmeras, o cara falou assim, ó, você vai descontrair, você vai fazer uma pergunta assim, pra tirar esse peso. Pergunta qualquer coisa, pergunta qual é o nome do cachorro dele, se ele tem cachorro, se ele tem gato, qual que ele prefere. E Você... eu achei legal porque isso foi o equivalente de, tipo, quando uma mulher vai ser entrevistada, ela só ser perguntada, tipo, ai, qual é a sua rotina de cuidar da pele? Ai, quantos quilos você perdeu pra fazer esse papel nesse filme? Ai, quem que fez essa roupa que você tá usando? E eu achei legal que, tipo, todas eram mulheres e elas estavam falando sobre um assunto muito pertinente. E daí o único entrevistador homem fazendo a pergunta pro outro homem sobre coisas Sim. fúteis. Fúteis. Eu achei ótimo. Gente, eu achei impressionante. Eu achei muito engraçado. Reparação Meu, histórica, isso se chama. toda vez que a palavra era dada pra ele, eu já ficava olhando assim, eu falava assim, o que que ele vai falar? Não, e ele tava Eu já- sempre sorrindo, assim, ele. E as coxinhas, Felipe Neto? E eu não conseguia parar de rir. Quando eu tava assistindo, eu tava assim, ó. Vai, Felipe. E meu corpo esquentava, assim, mano. É muito bom, assim, uma pessoa que é uma figura política, mano. Todo mundo tinha que ser assim. A gente vê Branco, vários cis, hétero, sabe? no auge. Rico. Teve até um. Rico. Exatamente. No auge. Teve até um momento que ele falou assim: Meu, eu que tô no auge aqui da escala de privilégios. E aí, uma das mulheres, cuja eu esqueci o nome, ela chegou e falou assim: Como assim o auge? Tipo, com certeza é uma pessoa que não acredita nisso, né? A gente já tem essa suspeita. Mas aí ele falou, tipo, o auge de preconceitos e tudo mais. E até eu, quando eu era mais novo, que ele disse, né? Quando ele era mais novo,
E as pessoas tentavam tirar ele desse privilégio, falar pra ele sobre esse privilégio, ele não dava ouvidos. E isso é uma coisa que aconteceu na minha vida pessoal, que acontece, né? Acho Com que de menos todo mundo, né? frequência. Todo mundo tem Sim. esse. Só que ele tava. E agora, muita gente crescendo com rede social, com internet. Tudo isso fica documentado. E daí as pessoas cobram de você uma constância que não existe. Quando você tá crescendo, você muda. E Uhum. é tipo, você pedir pra você ser a mesma pessoa do que 2, 4, 5, 6 anos atrás. Como é que você pode exigir isso de uma pessoa? Ainda mais de uma pessoa passando Sim. pela adolescência, sabe? Pois é. Aí eu tenho amigos, né? Eu tenho, na verdade, é um em particular, né? Que aí eu sempre falava pra ele que ele é o auge do privilégio, porque ele é um homem branco e tudo mais. Ele odiava que eu falava isso. Eu infernizava a vida dele, assim. Eu sempre falava isso pra ele. Sempre, sempre, sempre. Aí eu falava sobre, nossa. E aí eu começava a falar sobre as pessoas negras, né? E ele ficava puto. Aí teve um dia que ele não aguentou. Ele falou: Meu, eu tenho amigos negros e você, tipo, é pior que eles pra ficar falando sobre isso. Você nem é negro, por que que você tá falando isso? Aí eu já dei uma respostada nele. Porque o que é da gente, né? Sem o companheirismo. Aí, tipo, todos os negros vão lutar pelos seus direitos, mas sozinhos. Existe a união. Se todas as pessoas trans lutar apenas por elas e outra pessoa não pode entrar nessa luta, a gente vai ser uma minoria pequenina, assim, que dá pra esmagar com o dedo, assim. A opressão, ela é assim, primeiro ela pega as classes mais baixas e ela vai subindo. Uma hora ela vai chegar onde você tá. Então, se Sim, você não defender as pessoas que estão lá embaixo, a água vai bater na sua bunda uma hora. Não, você não tem como escapar. E essa é a questão que ele estava falando do fascismo. Se sim. você não tá se posicionando contra a opressão, contra o fascismo, meu, você vai se ferrar. Ou você tá do lado dos opressores, ou você vai ser um oprimido. Em algum momento a opressão vai chegar em você. Não tem como fugir. É uma Exatamente. questão que envolve todas as pessoas na sociedade. Então, por isso eu achei tão importante e fiquei tão feliz dele falar isso em rede nacional, na TV, sabe? Gente, maravilhoso. E dos entrevistadores também chamarem ele pro programa e fazer essas perguntas. Nossa, Sim. foi um momento histórico, eu acho, realmente. O que eu acho incrível é que ele, tipo assim, as pessoas que não seguem ele e ouvem o nome dele, as pessoas. Ele tem essa fama de se envolver em polêmicas. A pessoa fala assim, ele é aquela pessoa que se envolve em polêmicas, né? Mas é só isso que a pessoa sabe. A pessoa não quer saber de como ele se envolve, não quer saber de nada, né? Mas, na real, ele é uma pessoa que não se cala. Ele não se cala quando um absurdo acontece, assim. Ele age e financeiramente e age da forma que tem que se agir. E as pessoas que não são assim, que são as pessoas que ficam caladas, acham ruim e levam pra frente essa polêmica dele ser uma pessoa que gosta de treta, né? E eu acho que Sendo que não é verdade. ele é muito inteligente e ele usa, tipo, ele é um empresário. Então ele usa dessas ajudas que ele faz, sei lá, da iniciativa ativista dele, ele usa para compor a imagem empresarial dele. Tipo, eu não sei como explicar, mas não é só eu faço isso porque é certo. Ele incorpora, tipo, ele faz tudo virar uma coisa só. Então, o trabalho dele vira também uma coisa de ativismo social. Sim. Ele é. Ao invés de atrapalhar o empresariado dele, ele incorporou no empresariado dele essa questão. O que faz ele... Sim. Eu imagino que agora ele esteja muito mais rico do que quando ele não era socialmente ativo, politicamente Uhum. ativo. Então... ele foi muito, muito, muito inteligente e é muito bom pra gente que ele tá fazendo isso, né? Que ele Sim. conseguiu incorporar uma coisa e outra. Então, não acho que seja E- só pelo ativismo, ele incorporou junto com o empresariado, mas ele fez de uma forma muito positiva. Sim.
ele foi interrogado até bastante vezes, assim. Tipo, as pessoas perguntavam assim, nossa, mas por que que você começou a manifestar a sua opinião política? Se o As seu pessoas canal não é conseguem voltado... entender, né? Não conseguem. Nossa, eu sim, nunca faria isso, tipo. Porque realmente é um risco muito grande. Mas ele foi exatamente. muito inteligente. É que as pessoas querem porque querem colocar ele nesse posto de barraqueiro, né? Sei lá, de que gosta de polêmicas. Então a pessoa fala assim, meu, se você faz um conteúdo pro público de 15 anos ou mais que isso, por que você quer se enfiar nessas tretas? E aí ele dava umas respostadas maravilhosas, ainda cobrava isso das outras pessoas, que vocês têm que ser assim também, sabe? Sim. Porque a gente não pode se calar pro fascismo, não dá mais, não dá. Porque E acho que tem um preconceito com essa caixinha de youtuber, né? sim, Mas o YouTube, ele é uma plataforma. Você faz com ela o que você quiser. Então, assim, ele não se deixou ser diminuído a um mero vlogger. E ele usou a plataforma do jeito que ele bem entendeu. E acho que ele fez o melhor uso, assim. Ele é um exemplo do melhor uso da plataforma que você pode fazer. sim, gente, eu adoro, assim. Meu, o que ele fala muitas coisas que ele fala é o que eu penso, assim. Porque se você é uma figura pública e você tem várias pessoas que te seguem, às vezes você tá seguindo uma pessoa que é contra a sua existência. Às vezes você está seguindo uma pessoa que vai votar em um governo, que vai colocar toda a sua energia em um governo que é contra a sua existência. E aí? Então, Sim. tipo, é mais que obrigação a pessoa se posicionar politicamente. Faz um vídeo à parte, depois volta à sua rotina. Mas você tem que prestar, sim, a sua opinião política, sabe? Quem não E presta... tudo é político. Mesmo você ficando quieto, você tá expressando. Porque a sua existência é política. Eu acho isso assim. Quando a gente tava decidindo se a gente ia deixar a gente falar sobre política ou não dentro desse podcast, dentro dessa série. Uma coisa que eu falei pra você é a nossa existência é política. Nós somos duas pessoas trans no YouTube conversando. Sim, Então, assim, não importa se a gente vai virar aqui e falar assim, claramente falar, meu posicionamento político é esse nesse momento. A nossa existência é política. Isso é uma coisa que a exatamente. gente não controla. A gente tá, nós dois, conversando juntos dentro do contexto que a gente tá, já é um ato político. Exatamente. É que o pessoal, eles não têm muito conhecimento do que é uma política, né? Mas só de você pegar e dar uma fruta pra sua professora já é um ato político. Então, muitas coisas que você faz é política, entendeu? Meu, aí chega lá vamos supor, chega uma visita aqui na minha casa e a minha mãe vira pra mim e fala aqui, ó, o meu filho aqui, ó. Aí as pessoas olham pra mim e eu fico assim, ó. Tudo bem? Meu, aí a pessoa já vai gerar um ódio. Se a pessoa for transfóbica, ela já vai gerar um ódio contra você. Então você é uma figura política. As pessoas olham pra você e elas têm uma raiva ou não, ou uma empatia, mas ainda assim, uma figura política. Ela bateu o olho em você, soube que você é trans, ela já vai ter vários pensamentos na cabeça dela. Então não tem pra onde você correr. Não é você estar ali no ambiente e falar assim, não vou falar nada, vou ficar aqui na minha, e ninguém vai saber o que eu penso politicamente. Eu No acho nosso muito. caso, não tem escapatória. Quando eu tava no. A primeira vez que eu fiz amigos trans foi incrível pra mim, assim. Eu entrei num curso que era exclusivo pra pessoas trans. Era um curso de roteiro. E as pessoas cis ficaram loucas, assim, porque elas queriam participar do curso e era exclusivo para pessoas trans. E a importância disso ser exclusivo para as pessoas trans é que eu nunca tinha estado num espaço exclusivo para pessoas trans. E aí, eu ter a liberdade de, tipo, conversar com pessoas que estão passando exatamente pela mesma coisa que eu tô passando, sem me preocupar de ter pessoas cis em volta, tipo, foi um espaço seguro muito importante para mim. Tipo, muito importante pra minha formação, pra minha saúde mental, de eu ter esse oásis, assim, na minha vida, de, tipo, uma vez por semana eu tinha esse espaço que eu ia. Então, espaços exclusivos são tão importantes, mas, assim,
Aí que tá. A gente, em qualquer lugar, a gente era um grupo, era uma sala de aula, então eram várias pessoas. E a gente saía pra almoçar, porque a gente tinha um intervalo. Toda Sim. vez que a gente ia juntos almoçar, não importava se a gente entrava num bar pra comer um PF, se a gente entrava no shopping, na praça de alimentação. Era uma intervenção artística. A gente entrava um grupo, sabe, um grupo de pessoas trans. E dentro dele, pessoas passáveis, pessoas não passáveis, pessoas, assim, de todos os tipos de privilégios, todos os tipos de estágios de transição, todos os tipos de identidade diferente, binária, não binária. Um grupo grande de pessoas entrando num lugar público e sentando numa mesa para almoçar no meio de um shopping. Meu, todo dia que a gente ia, a gente sentava e olhava assim e falava, meu, a gente tá fazendo uma performance, isso é uma intervenção, queira a gente ou não. A nossa imagem é política. E a gente conversava sobre isso, assim. E era muito, muito interessante. E desde então eu tenho esse negócio assim, eu preciso estar cercado de pessoas como eu. Porque isso muda muito a forma como eu me sinto, a forma que eu ajo, a forma que eu penso. Eu me sinto muito mais confortável, eu me sinto muito mais confiante. Porque como a gente é tão marginalizado nesse momento, nesse momento histórico, na sociedade, nesse país que a gente vive, a gente é a margem da margem da margem da margem. E isso muitas vezes está na nossa aparência, não é uma coisa que a gente consiga... só se eu conto pra alguém que eu sou trans. Muitas vezes está na aparência. Tipo, muitas vezes a gente não consegue esconder. É como etnia, né? A pessoa não consegue esconder se ela é preta, ou se ela é branca, ou se ela é indígena. E se a nossa imagem é causa dentro de um contexto social qualquer, um shopping frequentado majoritariamente por pessoas cis, brancas, hétero, a nossa presença é política. E a gente, queira a gente ou não, então a gente saber disso, tá consciente disso, já é uma vantagem pra gente, porque a gente usa dessa nossa política inerente da forma como a gente bem entender, né? A gente toma isso pra gente e tem agência sobre isso, né? Exatamente. Na live do Felipe Neto, lá na Roda Viva, ele falou muito da meritocracia, né? Vamos pegar um contexto de pessoas trans. Só de uma ser passável e a outra não, já não cabe a meritocracia aí. Exatamente. Tem muita coisa. A meritocracia não tinha que existir. Não tem que existir isso, Não tem como. Não, tipo, ninguém cria robô, sabe? Então, tipo, é muito diferente. Se uma pessoa é passável ou não. Aí tem uma pessoa que é mais passável, aí quando fala, aí, às vezes, a voz, tipo, não é passável, e aí a pessoa já olha com ódio muito grande. Então, Só tipo quero assim... fazer um parênteses aqui sobre passabilidade, né? Muita gente pode não saber o que é passabilidade. Passabilidade, a gente tá usando os padrões que são definidos socialmente sobre o que é uma mulher, o que é um homem, quais são essas características, e se uma pessoa trans, o que não é necessário para uma pessoa trans se encaixar nisso, de forma alguma, não é necessário ninguém se encaixar nisso, são padrões criados, né? Mas esses padrões existem e muitas pessoas, quando vão te ler socialmente antes de te chamar de ele ou ela, ou antes de quando elas te olham para você, elas te classificam. Isso é uma coisa que acontece socialmente e que tá integrado na nossa sociedade. Então, assim, elas vão usar, sei lá, o tom da sua voz, o formato do seu rosto, informações visuais que você tá dando para te classificar de uma forma ou outra. O que a gente chama de passabilidade é quando uma pessoa trans, por exemplo, uma mulher trans, tem uma imagem que se conforme com o padrão do que é considerado feminino socialmente, dentro do padrão cis, que é de feminilidade, e quando uma pessoa lê essa pessoa socialmente, ela automaticamente coloca no feminino. Já te chama certo, e muitas vezes não sabe se você é trans ou cis. Isso a gente chama de passabilidade, que é uma palavra péssima, mas é o termo que existe, né?
É, mas só fazendo esse parênteses, porque pode ter gente que não sabe o que é, mas continua, desculpa te interromper. Sim, mas valeu super a pena. Aí, esse lance da passabilidade é um parênteses muito bom. Porque ele te classifica, né? E aí, isso que eu tava falando da meritocracia, né? Isso te deixa em outro patamar, sabe? Às vezes você tá num nível que você não passa mais praticamente nada, assim, você retifica seus documentos, você, que foi o meu caso, né? Tipo, eu passei no fonoaudiólogo para trabalhar a minha voz, para poder adequá-la, porque tem um lance da disforia também, e eu tive disforia com a minha voz, e também com outros aspectos, né? E aí você altera seus documentos, você altera sua voz e você tem passabilidade devido ao uso da terapia hormonal, e aí ela deixa você passável, você fica tipo 100% passável praticamente. Só se você abrir isso, você falar para as pessoas, aí as pessoas vão te olhar com outros olhos, ainda assim. Se você fala para as pessoas, é capaz de elas encararem você de uma outra maneira. Sim. É capaz de falar, nossa, mas você nasceu para isso. Porque você é passável, é porque você nasceu para isso, né? Também tem o lance das roupas, né? Que se você coloca uma blusinha que mostra sua barriguinha, aí a pessoa já vai te enxergar como uma pessoa safada. Porque muitas pessoas trans é vista como pessoas safadas, né? E aí, tipo, opa, mas pelo menos você, né? Você é recatada, né? É uma coisa que a minha mãe usava comigo também. E usa, na real, né? Então tem vários aspectos que faz que você ser uma pessoa se uma passável. Pessoa é privilegiada ou não dentro do meio trans. E olha que a meritocracia não se encaixa de forma alguma, até no meio trans. Imagine em outros meios. Porque tem várias 1001 características que vai te diferenciar de outra pessoa. Então eu, particularmente, sou contra a meritocracia. Eu acho uma porcaria. E, tipo, ela é usada em pouca... Tipo, você pode usar ela se for, sei lá, para objeto. Dá pra usar para objeto, para animais que têm os seus comportamentos meio que padronizados, assim. Eu acho que a questão... Agora, o ser humano... Eu acho que a questão não é mais se a gente é a favor ou contra, mas se ela existe ou não. Eu acho que essa é a questão que está sendo debatida na sociedade. Porque o que tem sido uma coisa que a mídia tenta vender muito e que muitas vezes o governo tenta vender se você se esforçar, mesmo que você nasceu pobre, você nasceu preto, você nasceu periférico, se você se esforçar, você consegue chegar onde uma pessoa branca, rica, já nasceu naquele lugar. Isso é uma coisa que qualquer sociedade qual que é a palavra? Desigualitária? Uma sociedade que não é igualitária vende. E é uma coisa capitalista, sim, né? Porque essa ideia de que você vai conseguir crescer. E assim, a Xuxa já tinha falado, se você nasceu pobre, você vai morrer pobre. Se você nasceu rico, muito provavelmente você vai morrer rico. Se você nasceu classe média, muito sim, provavelmente você vai ser classe média. Não existe um real crescimento, não existe um real... Tipo, esse negócio de assim, a pessoa ganhou na loteria. Isso é uma exceção que não justifica, que não altera a regra, porque a grande maioria das pessoas vai viver na classe social que nasceu. Assim, não existe real crescimento no modelo social que a gente vive. Mas isso é uma coisa que é bom que as pessoas acreditem nisso pro capitalismo. É bom que as pessoas acreditem que se elas se esforçarem, se elas trabalharem, se elas fizerem tudo direitinho como o chefe delas falarem, elas vão um dia poder ser o chefe, poder ser o dono da empresa. E isso nunca vai acontecer. Se você é um peão, você vai sempre ser um peão. Porque a classe de cima nunca vai deixar você crescer, porque isso é uma ameaça para ela. Que se você exatamente cresce... E a gente viu isso acontecendo nos governos anteriores, né? Que as classes baixas começaram a ter um poder aquisitivo maior e as classes altas ficaram doidas, assim, e tiveram uma reação muito louca.
né? E é isso que acontece. Eu até esqueci o que a gente estava falando. Privilégios. A gente estava falando de privilégio e meritocracia. É verdade. Sim, a gente começou na live do Felipe Neto, aí a gente foi pra meritocracia, porque ele falou lá, sobre né? isso, sim. Sim, e privilégios, que ele também falou, na real, né? Uhum. Então a gente tá meio que ali na live do Felipe Neto ainda, né? Mas tem um assunto que você falou sobre a objetificação e sexualização das pessoas trans. E eu acho Exatamente. que isso é devido a uma concepção errada do que é uma pessoa trans, do que é gênero. Uhum. Porque eu acho que, assim, mais do que entender o que é trans, eu acho que a maioria das pessoas, por isso não ser discutido na educação básica, não é uma coisa... Nem sexualidade é discutida na educação básica, é muito menos gênero. Então a gente ainda não chegou lá. Mas, assim, gênero é uma questão que qualquer pessoa consegue entender. Porque qualquer pessoa, cis ou trans, tem gênero. Se você entende o que é gênero... Você entende mais a você mesmo e você entende as identidades trans. Porque é uma coisa que todo mundo tem. Né? E onde eu queria chegar. As identidades trans são associadas à genitália. As identidades trans são associadas a... mudança genital. Você vai trocar Esse é o de mal sexo. de muita gente. Trocar de sexo biológico. Gente. Gênero não é sexo biológico. E acho que no momento que a gente começar a educar as pessoas sobre o que é gênero e qual a diferença de sexo biológico, essa questão vai se dissipando. E aí, finalmente, onde eu queria chegar na questão. O termo mais utilizado erroneamente para se dirigir a nós, pessoas trans, é transexual. E aí eu sei que você também não concorda com isso. E é uma coisa que até muitas pessoas trans usam esse termo. Mas o pós-fixo sexual tá falando de sexualidade. O pós-fixo gênero fala sobre gênero. Então, transgênero é como se referir a uma pessoa transgênero. Sexual, esse pós-fixo você usa para falar sua sexualidade. Heterossexual, homossexual, bissexual, pansexual. Esse é o pós-fixo sexual. Porque aí tá falando de como você se relaciona com os outros. Agora, como você se identifica, gênero, é o pós-fixo gênero. Então, transgênero, cisgênero. E eu acho que isso é importante, apesar de, assim, quando uma pessoa tá falando comigo, uma pessoa trans, e usa esse termo, eu não corrijo a pessoa. Porque ela tá expressando sua verdade, e essa é a palavra que ela conhece para se expressar. Então, eu não... eu tento não invadir que nomenclatura que a pessoa usa para se expressar, porque essa é a forma que ela conseguiu se expressar. E isso tem a ver também com o meu privilégio de ter acesso a esse tipo de informação, né? Mas, assim, eu acho importante porque esse termo, eu acho que ajuda para essa concepção errada de que gênero tem a ver com sexo e tem a ver com sexualidade. E entra também o negócio da tipo, a gente tá falando de meritocracia, né? Por exemplo, você vê muitas mulheres trans nas ruas, e às vezes elas são sim mulheres trans, mas elas se chamam de travesti, e às vezes essas pessoas não têm esse conhecimento de todas essas nomenclaturas, como que surgiu essas nomenclaturas, né? E por que disso? Tem gente que usa os termos também politicamente. Então, tipo, tem vários termos, vários motivos, né, das pessoas usarem esses termos, e um deles é a pessoa não ter o conhecimento, né, a internet e tudo mais, e todos esses meios que possam ensinar essa pessoa a se adequar de forma correta, ou o que ela achar correto. Ela vai ver todos os termos e falar assim, olha, eu vou me chamar de travesti porque foi o primeiro termo e eu sou assim politicamente, essa palavra machuca o ouvido das pessoas, isso é verdade, então eu vou usar esse termo e boa, entendeu? Então, tipo, é impressionante como a meritocracia, ela não é existente, e no sentido de
não funcionar, sabe, para as pessoas, principalmente na nossa classe. E ter essas outras demais pessoas que, por exemplo, digamos, chega uma pessoa 100% passável, a pessoa é 100% passável e a pessoa, além de se admitir uma pessoa trans, ela fala assim, eu sou travesti. Olha o impacto da palavra, pá! Meu, isso é muito impactante. É muito mais fácil uma pessoa, tipo, falar, nossa, travesti, sabe? Você está se travestindo, e etc. Então, tipo, é impressionante, é muito bom. Eu já encontrei muitas pessoas que se adequam a essas palavras politicamente. Sim. E também pessoas que se adequam ao novo, a palavra nova, que eu sou uma delas, que eu me identifico como transgênero, né? Porque pra mim é a palavra que mais eu me entendo com essa palavra, né? Então tem muito Sim. esse lance também, é bem interessante. Eu acho que o termo travesti tem o que a palavra significa, que Sim. é alguém que está se vestindo, Travestindo. está se fantasiando de algo que não é. Então, a palavra, ela é negativa. Ela tem Sim. uma conotação negativa e uma conotação de tirar a veracidade da sua identidade. Essa palavra, ela não é usada em lugar nenhum do mundo, mas pela própria comunidade, só no Brasil. Porque no Brasil, eu não sei no resto da América Latina, eu não tenho conhecimento para afirmar isso, mas tipo, no Brasil, eu sei que as mulheres trans muitas vezes usam a palavra travesti do mesmo jeito que a gente decidiu chamar esse podcast de buraco. Que é você pegar você pegar uma coisa. É tipo uma pessoa gay usar a palavra viado pra se identificar. E falar, eu sou o viado. É a mesma coisa. Você tá pegando um xingamento, você tá pegando uma coisa que te diz você não é, você é menos, e você tá se reapropriando da sua própria dessa palavra. Então aquela palavra perde a conotação negativa que ela tem, porque você mesmo está se apropriando dessa identidade e transformando o significado da palavra. Então, travesti agora já não significa mais socialmente uma pessoa que está se vestindo de algo que ela não é. Realmente, travesti significa mulher trans, porque a comunidade trans pegou essa palavra e realmente transformou o significado dela. Exatamente. Nossa, você chegou no X da questão. Exatamente. Porque quando as pessoas me chamavam dessa forma, eu já pensava... Peraí, deixa eu ver no dicionário. Aí eu já vi no dicionário e, tipo, o que significa? Eu falei, não, isso não sou eu, não. E é claro que o dicionário, tem muita coisa do dicionário que tem que ser mudada, né? No dicionário de hoje em dia. E foi o primeiro ato que fez eu não querer ser tratada dessa forma. Porque no meu caso particular, eu não tô me travestindo. Eu estou usando a roupa do meu gênero. Então eu não sou travesti. Entendeu? Mas, tipo, aí eu conheci outras pessoas que elas se chamam dessa forma, elas falaram politicamente, papapá, e a gente se compreende, e é isso. Aí, muitas vezes, eles pegam um conteúdo para um público trans, aí coloca para transgêneros, transexuais e travestis. Você vê, tipo, os três temas. Todo mundo, vem pra cá, todo mundo. Transgêneros, sexuais e travestis. Vem todo mundo. E é tudo a mesma coisa, gente. Exatamente. Tipo, exatamente. É transgênero porque vai fazer a cirurgia. Quem é travesti é porque não vai fazer. É a mesma coisa. Porque isso não define. É isso, nenhum dos termos, os termos só mudam, assim, qual é a linguagem que aquela pessoa usa, porque a questão do gênero é a mesma coisa. Tipo, não tem assim, esse termo é para pessoas que fizeram esse tipo de cirurgia, esse termo é para pessoas que fizeram esse tipo de mudança, esse termo não, é tudo a mesma coisa. Todas as pessoas trans são pessoas transgênero. O termo que cada um usa para se identificar é só um uso de linguagem.
É Sim. só. É só o uso de. E a linguagem, o que você falou do dicionário, eu achei muito interessante, porque assim, muitas vezes você corrigir gramaticalmente alguma pessoa, ou corrigir o termo que ela usa. A linguagem, ela não é uma coisa fixa. Ela tá sempre mudando. Se você pegar o português, sei lá, se você pegar O um português é o jornal. melhor exemplo. Se você pegar um jornal da época da sua avó e ler, você vai falar, não é assim que se escreve as coisas. Porque Exatamente. a linguagem, ela se adapta pra servir a sociedade que usa ela, e não o contrário. Não é a gente Sim. que tem que mudar pra se adequar à linguagem. A linguagem tem que mudar pra se adequar a como a gente precisa se expressar, Exatamente. com as Tem muitas necessidades da palavras. sociedade atual. Aham. Tem muitas palavras, tipo denegrir, tem no dicionário. Sim. Denegrir. Gente, então, tipo, o dicionário, ele tem que ser mudado, sabe? Algumas Sim. palavras têm que deixar de existir, porque elas ofendem, entendeu? Beleza, se o pessoal usa, tipo, travesti politicamente, mas eu falo, tipo, denegrir. Denegrir, gente. Tipo... Eu acho que essa é uma questão que a comunidade negra já tá falando assim para as pessoas, olha, você sabe o que significa essa palavra? De onde surgiu essa palavra? Por que essa Exatamente. palavra tem uma conotação negativa? E é uma coisa, assim, é uma questão que vai mudando aos poucos, porque a linguagem tá aí pra gente... todas as palavras, elas são inventadas. Eu acho Sim. que muitas pessoas esquecem disso. Ah, você tá falando errado. Todas as palavras são Não. inventadas. Não, Por exemplo, não tem... ai, aqui a gente chama mandioca, aí lá no Nordeste é macaxeira. Sim. Ai, mas o seu tá errado, sabe? Não, gente, justo o Brasil mesmo, ele é rico de várias formas de comunicação, né? Então, tipo, além disso ser muito bom, é muito legal a gente mudar e, tipo, apagar algumas palavras que são extremamente ofensivas a um determinado público. sabe? Isso cabe à própria comunidade. Então, por exemplo, a comunidade trans pegou a palavra travesti e usou dela, mudou o significado dela através do contexto. Então, Sim. tipo, agora, cabe a cada comunidade decidir o que vai fazer com as palavras que se referem a eles, né? A Sim. história Nossa. deles, né? De como essa linguagem se formou. Nossa, sim. Mas, É enfim, justamente isso. é uma questão histórica, né? 야, 싹소리? このチャイヤ、なんでおいしみてんのよ。さて、もうやるか、塩バーよ。